Alguma vez você já sentiu que sua vida caminha sem um rumo claro, como se estivesse perdido em um labirinto sem saída? Você já se perguntou: para que estou aqui? O que Deus quer de mim? Hoje quero te levar por uma viagem transformadora através das parábolas de Jesus, que funcionam como chaves mestras. Cada uma vai abrir uma porta no seu coração e te revelar, passo a passo, o propósito que Deus planejou especificamente para você hoje. Jesus não contava histórias por entretenimento. Marcos 4,33 nos diz que ele usava parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus. Essas narrativas são espelhos divinos onde Deus te mostra quem você realmente é, o que você valoriza e o plano eterno que Ele preparou para a sua vida. Não são relatos antigos e distantes, são palavras vivas que falam diretamente com você hoje. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: estou pronto para descobrir o propósito que Deus tem para mim. Que essa declaração seja o seu primeiro passo rumo à transformação. Vamos começar. Número 1. O mistério do crescimento espiritual, semente que cresce. O crescimento espiritual é um mistério que o próprio Deus dirige. Jesus explicou isso com uma imagem simples e profunda em Marcos 4:26 ao 29. Um homem semeia a semente na terra, depois dorme, se levanta, os dias e as noites passam, e sem que ele veja nada por fora, a terra vai produzindo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, então vem a colheita. Assim é o propósito de Deus na sua vida, uma obra silenciosa, constante, que muitas vezes você não vê, mas que não deixa de acontecer. Imagine por um momento o aroma da terra úmida depois da chuva. Por fora, você só vê barro, talvez uma superfície aparentemente igual à de ontem. No entanto, debaixo daquela terra, algo está acontecendo. Raízes que se alongam, vida que desperta, processos que seus olhos não podem acompanhar. Sua alma é essa terra. A semente é a palavra que você ouviu, as orações que você fez chorando, as pequenas decisões que você tomou para obedecer a Jesus. E Deus, como um semeador paciente, não deixa de trabalhar no profundo, mesmo quando você sente que nada está acontecendo. Sei que muitas vezes você já disse: oro, leio a Bíblia, tento mudar, mas continuo igual. Talvez Deus já tenha se cansado de mim. Talvez eu não sirva para isso. Hoje, Deus te diz com ternura: não confunda silêncio com ausência, não confunda processo com fracasso. Assim como um pai não vê seu filho crescer centímetro por centímetro, mas um dia percebe que a roupa já está pequena, assim também o seu Pai Celestial vê o seu crescimento dia após dia, mesmo que você não note a diferença diante do espelho. Deus é o semeador. Foi Ele quem colocou em você o desejo de buscá-lo, quem semeou essa inquietação para compreender o seu propósito, quem acendeu no seu coração a sede de algo além desta vida vazia. A palavra é a semente. Cada ensino de Jesus, cada parábola que você escuta, cada versículo que fica gravado em você é um grão que cai no seu interior. E o seu coração é a terra. Às vezes está duro, às vezes cansado, outras vezes regado por lágrimas. Mas mesmo assim, o semeador não o abandona. Ele sabe que até a terra mais rachada pode dar fruto quando é visitada pela sua chuva. Preste atenção ao detalhe que Jesus menciona nesta parábola. O crescimento é gradual. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio. Você gostaria de ver tudo resolvido de uma só vez, deixar de sentir culpa do dia para a noite, superar seus medos imediatamente, curar feridas profundas com uma única oração. Mas o Senhor trabalha por etapas. Hoje talvez você só veja erva, pequenos avanços, gestos de perdão, força para se levantar mais uma vez. Não despreze esses começos. Eles são sinais de que a semente está viva e de que o processo continua. A sua parte nesse crescimento não é forçar o fruto, mas cuidar da terra. Como fazer isso?
ouvindo a palavra com atenção, meditando nela, obedecendo no pequeno, voltando a Deus sempre que você cai. Você semeia ao se expor ao Evangelho, ao abrir seu coração a essas parábolas, ao permitir que o Espírito Santo te confronte e console. Mas a força do crescimento não vem da sua disciplina, e sim da graça de Deus. Quando você entende isso, um peso enorme cai dos seus ombros. Nem tudo depende de você. E isso, longe de ser uma desculpa, é um descanso profundo. Talvez você esteja cansado, desanimado, sentindo que sua fé está esfriando e que seu futuro é incerto. Você gostaria de ver logo o grão cheio, uma vida madura, firme, sem tantas dúvidas. Hoje o Senhor se inclina até você e sussurra: tenha paciência com você mesmo, eu ainda não terminei a minha obra em você. Agradeça pelo que ainda não vê, porque esse agradecimento é um ato de fé. Agradeça pelo que está germinando sob a superfície, pelas correntes que estão se enfraquecendo, pelos medos que estão perdendo força, pelas raízes de confiança que estão se firmando, mesmo quando você ainda treme. Convido você a fazer hoje uma pausa e dizer ao Senhor: Pai, obrigado pela obra invisível que estás fazendo em mim. Mesmo sem ver as mudanças, confio no teu tempo perfeito. Respire fundo, como quem inspira o cheiro da terra depois da chuva, e deixe que essa verdade te console. Você não está estagnado, você está em processo, e o Deus que começou a boa obra em você a aperfeiçoará. E se o crescimento é misterioso, a conexão com a fonte da vida é essencial. Vamos falar agora sobre o que significa permanecer em Cristo, a videira verdadeira, para que esse fruto chegue à plenitude na sua história. Número 2. Permanecer em Cristo, a fonte de vida, videira e ramos. Se na parábola anterior vimos que o crescimento espiritual é um mistério dirigido pelo próprio Deus, aqui Jesus vai mais fundo e te mostra a fonte de toda essa vida, Ele mesmo. Em João 15, 1-8, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. É uma declaração espiritual de sobrevivência. Sem essa união com Cristo, a vida interior vai se apagando aos poucos, como um celular que deixa de carregar e termina com a tela preta. Imagine uma videira cheia de ramos. Do tronco principal sobe a seiva silenciosa, levando nutrientes, força, vida. Os ramos não produzem nada por si mesmos, dependem totalmente do que recebem da videira. Assim é você diante de Jesus. Ele é a videira, você é o ramo, o Pai é o agricultor que cuida, observa, poda, espera fruto. E o Espírito Santo é como essa seiva que circula de Cristo até o seu coração, te dando forças quando você não sabe de onde vem, te dando paz em meio ao caos, te lembrando da palavra no momento exato. Sei que muitas vezes você já tentou viver a vida cristã com suas próprias forças. Você diz: agora eu vou mudar, desta vez não vou cair, vou orar mais, ler mais, fazer mais. E acaba exausto, culpado, sentindo que nunca alcança o padrão. Deus te diz hoje com ternura e autoridade: pare de tentar ser a videira, aceite o seu lugar de ramo. Você não foi criado para produzir vida por si mesmo, mas para recebê-la de mim. Não tente dar fruto sozinho, permaneça em mim, e eu darei o fruto através de você. Permanecer em Cristo não é apenas um conceito bonito, é uma prática diária. É aprender a fazer da oração uma respiração constante, não apenas uma emergência quando tudo desmorona. É abrir a Bíblia não como uma tarefa religiosa, mas como um encontro com a voz viva de Jesus que te fala hoje. É obedecer mesmo quando você não entende completamente, confiando que Ele sabe mais. É buscar comunhão com outros irmãos na fé, porque os ramos não crescem isolados, crescem na mesma videira lado a lado. Talvez você olhe para a sua vida e pense: quase não vejo fruto. Continuo lutando com as mesmas coisas, meu caráter me trai, meu passado pesa. Jesus também fala de algo que dói: a poda. O Pai,
como agricultor sábio, corta o que atrapalha, limpa o que impede que a seiva circule melhor. Às vezes essa poda chega em forma de prova, de perda, de correção. Não é castigo caprichoso, é cirurgia de amor. Ele corta relacionamentos que te afastam do propósito, atitudes que te secam por dentro, apegos que roubam o lugar que só Cristo deve ocupar. Dói, sim, mas prepara uma estação de fruto maior. E o fruto é a evidência de que você permanece. Não falo de perfeição, mas de sinais, um coração que perdoa mais rápido, uma paz que antes você não tinha, uma generosidade que antes não existia, uma esperança que resiste aos ventos. Jesus diz que esse fruto glorifica o Pai e também impacta suas orações. Quando você permanece nele e as palavras dele permanecem em você, você começa a pedir de acordo com a vontade dele e suas orações se tornam mais profundas, mais alinhadas, mais eficazes. Talvez você sinta solidão, como se Deus estivesse longe, como se sua fé tivesse esfriado. Hoje o Senhor se aproxima de você e sussurra: volte para a videira. Eu não estou te pedindo para ser forte, estou te convidando a se conectar comigo. Pense no seu dia como a bateria de um celular. Por melhor que seja o aparelho, se não se conecta à fonte, apaga. Assim, por melhores que sejam suas intenções, se você não voltar a Jesus todos os dias, vai se esvaziar. Não é legalismo, é amor prático. Você precisa estar com Ele para viver. Te convido a algo concreto. Escolha um momento do seu dia para sua conexão com Cristo. Pode ser ao acordar, antes de dormir, na sua hora de almoço. Desliga um pouco o barulho, abra a palavra, fale com Ele com sinceridade, guarde alguns minutos de silêncio para ouvir. Diga: Jesus, eu quero permanecer em Ti. Não sei fazer isso perfeitamente, mas estou aqui. Une meu coração ao Teu, que Tua vida flua em mim. Essa pequena fidelidade diária, repetida com amor, vai transformando o seu interior muito mais do que você imagina. Ore comigo. Senhor Jesus, videira verdadeira, hoje reconheço que sem Ti nada posso fazer. Tenho tentado viver com minhas próprias forças e estou cansado. Uma-me a Ti novamente. Que Teu Espírito seja a seiva que percorra a minha vida, curando, limpando, fortalecendo. Aceito também a poda do Pai. Mesmo que doa, confio que é para o meu bem. Faz-me dar fruto que glorifique Teu nome e mostra-me o propósito pelo qual me criaste. Amém. Agora, permanecer em Cristo também transforma nossa relação com as coisas materiais. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a verdadeira riqueza. Número 3. Verdadeira riqueza. Ser rico para com Deus, o rico insensato. Permanecer em Cristo também transforma a sua maneira de olhar o dinheiro e as coisas materiais. Jesus deixa isso muito claro na parábola do rico insensato em Lucas 12, 13 ao 21. Um homem teve uma grande colheita. Seus celeiros já não eram suficientes. Então decidiu derrubá-los e construir outros maiores para guardar todo o seu trigo e seus bens. E disse a si mesmo: alma, muitos bens tens guardados para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Parecia um homem bem-sucedido, prudente, visionário. Mas naquela mesma noite Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E Jesus conclui: assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Imagine um cofre cheio de ouro, caixas fortes, documentos, propriedades, tudo perfeito, tudo garantido. Mas há um detalhe: a porta desse cofre nunca mais se abre para o dono. Tudo fica trancado ali para sempre, sem que ele possa tocar em nada. Assim são as riquezas sem propósito eterno. Você pode passar a vida enchendo esse cofre e, no entanto, chegar ao final com as mãos vazias diante de Deus. A pergunta que o Senhor te faz hoje é a mesma que fez aquele homem. O que tens preparado para quem será? O que restará quando você já não estiver aqui? Quero que você ouça isso com calma. Deus não é contra você ter recursos. Ele sabe que você precisa de comida, teto, roupa, estudos, sustento.
O próprio Jesus diz em Mateus 6:19 ao 21, quando nos convida a não fazer tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões arrombam e roubam, mas a fazer tesouros no céu. Ele então acrescenta uma frase-chave: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que ele questiona não é que você tenha dinheiro, mas que o seu coração gire apenas em torno disso. Talvez você não se considere rico como o homem da parábola, mas pode estar preso à mesma lógica. Quando eu tiver tal coisa, então estarei tranquilo. Quando eu alcançar tal nível financeiro, só então poderei servir. Só então poderei buscar a Deus. E sem perceber, você vai enchendo uma mala para uma viagem que nunca fará. Investe tudo em um destino que acaba com a morte e descuida de preparar a bagagem para a verdadeira viagem, a eternidade. Eu sei que às vezes o medo do futuro aperta o seu peito. E se me faltar? E se eu não chegar ao fim do mês? E se ninguém me ajudar quando eu envelhecer? Jesus não ignora esses temores. Ele os encara de frente e te chama a sair da preocupação obsessiva. A idolatria do dinheiro nem sempre se apresenta como ambição fria. Muitas vezes se disfarça de ansiedade constante. Você pensa tanto no material que já não tem espaço interior para ouvir a voz de Deus. E ali, com amor firme, o Senhor te diz: filho, filha, a tua vida não consiste na abundância do que possuis, mas na relação que tens comigo. O teu propósito não é acumular, é ser rico para comigo. A graça é que ainda não é tarde para mudar. Se ao ouvir esta parábola você sente um aperto no coração, não é condenação, é um convite. Deus não fala para te humilhar, mas para te libertar. Ele está te oferecendo hoje a oportunidade de reorganizar suas prioridades, de olhar para sua conta bancária, seu tempo, seus dons e perguntar: como posso usar tudo isso para o reino, para abençoar, para amar, para ajudar quem sofre? Cada gesto de generosidade, cada ajuda escondida, cada mão estendida a um irmão em necessidade é tesouro eterno que ninguém pode roubar. Ser rico para com Deus significa viver com consciência de eternidade. Significa que quando você recebe um aumento, não pensa apenas o que eu vou comprar, mas também quem eu posso abençoar. Significa usar seus recursos para apoiar a obra de Deus, para sustentar quem passa por um momento difícil, para compartilhar pão com quem tem fome. E também significa oferecer seu tempo, sua escuta, sua casa, sua mesa. A verdadeira riqueza não se mede apenas em números, mas em quanto do que você é e tem se transforma em amor concreto. Quero te fazer algumas perguntas diante do Senhor, não para te ferir, mas para que você o ouça. Que lugar o dinheiro ocupa nos seus pensamentos diários? Ele te rouba a paz, te aproxima ou te afasta de Deus? Você está adiando obedecer porque está esperando estar melhor financeiramente? Em que se nota hoje que você está sendo rico para com Deus e não apenas para consigo mesmo? Te convido a uma prática simples. Peça ao Espírito Santo que te mostre uma maneira concreta de dar algo hoje sem esperar nada em troca. Pode ser um valor em dinheiro, um alimento, um tempo de escuta para alguém que está sozinho, um objeto que você aprecia, mas que alguém precisa mais. Faça isso como uma declaração de fé. Senhor, meu tesouro não está nisso que entrego, meu tesouro és tu. Você verá como seu coração se torna mais leve e começa a se orientar para o céu. O seu propósito não é morrer com celeiros cheios, mas chegar diante de Deus com uma vida que se esvaziou em amor. O que você guarda só para si se perde. O que entrega por amor se torna eterno. E se te preocupa que teus recursos ou tua fé sejam pequenos demais, deixe-me te mostrar o poder do pequeno nas mãos de Deus. Número 4. O poder do pequeno nas mãos de Deus, grão de mostarda.
Desde a parábola do rico insensato, vimos que o material não define o seu valor nem o seu propósito. Agora Jesus te convida a olhar para algo aparentemente insignificante, um grão de mostarda. Em Mateus 13:31 ao 32, ele diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se árvore, e as aves do céu vêm fazer ninho em seus ramos. Deus te diz hoje: assim é a tua fé, assim é a tua vida em minhas mãos. Ainda que pareça pequena, em mim há um potencial imenso que você ainda não viu. Imagine que você segura na mão uma semente tão minúscula que quase escapa entre os dedos. À primeira vista, parece nada, um ponto sem importância. Mas dentro dessa semente há um código de vida, um desenho completo de árvore, de sombra, de refúgio, de ninho para outros. O mesmo acontece com você. Talvez você se olhe no espelho e pense: o que posso fazer eu? Sou apenas uma pessoa, minha fé é fraca, meus recursos são poucos, minha história está cheia de erros. E, no entanto, Deus vê dentro de você algo que você não consegue enxergar. O projeto de uma árvore espiritual que dará sombra, fruto e refúgio a muitos. Olhe para a história da igreja. Tudo começou com um pequeno grupo de discípulos em uma região esquecida do império, sem poder político, sem dinheiro. Eram como um punhado de grãos de mostarda na mão de Jesus. Mas depois de Pentecostes, essa semente começou a crescer. Homens e mulheres simples, com uma fé imperfeita mas real, deixaram-se usar. Compartilharam o Evangelho, amaram os pobres, perdoaram os inimigos, permaneceram fiéis em meio à perseguição. E essa árvore estendeu seus ramos até os confins da terra. Você e eu estamos aqui hoje porque alguém, em algum momento, decidiu semear sua pequena semente de fé. O reino de Deus não se mede pelo tamanho exterior, mede-se pelo poder transformador. Uma palavra de encorajamento dita no momento certo pode mudar o rumo de um coração. Uma oração simples, feita em segredo, pode abrir portas no céu. Um gesto de bondade em meio à indiferença pode despertar esperança em alguém que já estava desistindo. Tudo isso parece pouco, mas nas mãos de Deus torna-se grande. É como uma gota d'água no oceano. Sozinha parece insignificante, mas sem essa gota o oceano já não seria o mesmo. Por isso, a palavra te diz em Zacarias 4:10: não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze os começos pequenos, nem as decisões humildes, nem as orações atrapalhadas. Talvez hoje o seu tempo devocional seja curto, sua mente se distraia, suas forças sejam limitadas. Talvez você só consiga orar alguns minutos ou ler poucos versículos. Talvez seu ato de generosidade não seja grande aos olhos do mundo, mas Deus olha a intenção, olha o coração que oferece essa semente e sorri. Ele não te pede uma floresta de uma vez. Ele te pede uma semente de mostarda. Aqui entra algo muito bonito que poderíamos chamar de esse 1% santo. Não se trata de mudar tudo de uma só vez, mas de dar pequenos passos constantes na direção de Deus. 1% a mais de oração, 1% a mais de silêncio para ouvir Jesus, 1% a mais de paciência com a família, 1% a mais de generosidade com quem sofre. Esses pequenos percentuais, semeados a cada dia, tornam-se com o tempo uma árvore robusta. O seu propósito não se descobre apenas em momentos espetaculares, mas nessa soma de sementes pequenas que você vai entregando ao Senhor. Sei que às vezes te invade a sensação de insignificância. Você vê as redes sociais, compara sua vida com a de outros, acha que seus resultados são poucos, que chegou tarde, que já não há muito o que fazer. Deus te diz hoje: me dá essa semente pequena e eu farei o resto. Não te peço que sejas grande, te peço que sejas meu. Ele é especialista em tomar o desprezado, o pequeno, aquilo que o mundo considera pouco, e transformar em instrumento poderoso.
Ele fez isso com um menino e 5 pães. Fez com pescadores da Galileia, fez com viúvas que deram 2 moedinhas, também pode fazer com você. Convido você a identificar hoje sua semente de mostarda. Pode ser um hábito que você está começando, como ler o Evangelho todas as manhãs. Pode ser uma pessoa que você decidiu amar melhor. Pode ser uma luta interna em que, mesmo caindo, você continua voltando para Deus. Pegue essa semente em oração e diga: Senhor, isto é o que tenho, o pouco que sou. Coloco em tuas mãos. Faz de mim uma árvore de refúgio para outros, que minha vida sirva para o teu reino. Agradeça pelo pequeno, porque no reino de Deus, o pequeno é o material com que se constrói o eterno. Não se esqueça que as aves que fazem ninho nos ramos representam pessoas de todas as nações, corações que encontram casa no reino. A sua história, seus processos, até mesmo suas feridas curadas, serão ramos onde outros poderão se apoiar. Seu propósito não é ser semente guardada em uma gaveta, mas semente plantada na terra do mundo, para que Cristo faça de você um lugar de sombra e descanso para os cansados. Agora, se Deus valoriza o pequeno, como Ele entende a justiça e a recompensa? Vamos ver uma parábola que desafia a nossa lógica humana. Número 5. A graça que rompe a lógica humana. Trabalhadores da vinha. Quando ouvimos a parábola dos trabalhadores da vinha em Mateus 21 ao 16, algo dentro de nós se incomoda. Jesus conta que um dono saiu cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinou pagar-lhes 1 denário. Mais tarde, voltou a sair no meio da manhã, ao meio-dia, à tarde e até quase no final do dia, e foi contratando outros com a promessa de dar-lhes o que fosse justo. Ao anoitecer, chega o momento do pagamento, e aí se rompe toda a nossa lógica humana. Todos recebem o mesmo. Os que trabalharam 1 hora recebem 1 denário. Os que trabalharam o dia inteiro sob o sol ardente, também. Imagine que você esteve desde a madrugada no campo, com as costas doendo, o suor escorrendo pelo rosto, engolindo poeira, suportando o cansaço. No final do dia, você está exausto, mas tranquilo, porque sabe que cumpriu. Quando vê que o dono paga aos que chegaram no final 1 denário completo, você pensa: se a eles ele dá isso, a mim dará mais. Mas chega a sua vez, você estende a mão e recebe o mesmo. O que nasce primeiro no coração? Celebração ou protesto? Os trabalhadores da parábola protestam. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e os igualaste a nós. E o dono responde com uma pergunta que atravessa o coração. Não combinamos contigo 1 denário? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Deus te diz hoje: a minha graça rompe a tua lógica de méritos. Eu cumpro o que te prometi, mas também decido ser generoso com outros. O problema não está na minha justiça, está na tua comparação. Talvez você não diga isso em voz alta, mas no fundo do coração, às vezes, surge este pensamento: Senhor, eu estou há mais tempo na fé, sirvo mais, me esforço mais, porque para outros parece ir melhor. Por que respondes rápido às orações deles e me fazes esperar? Por que dás tanto a quem chegou por último? Quero te convidar a olhar com honestidade e sem culpa essas áreas onde a inveja espiritual escapa. Você já se sentiu alguma vez como o irmão mais velho do filho pródigo, chateado porque o pai celebra alguém que não merece tanto? Já se encontrou comparando o seu serviço, os seus dons, a sua história com a de outros, sentindo que Deus deveria fazer mais por você? É normal que esses sentimentos apareçam, fazem parte da nossa humanidade ferida. A questão é: o que fazemos com eles? Alimentamos ou trazemos para a luz para que Deus os transforme? A mudança profunda da mente e do coração começa por ver que o seu coração se machuca porque talvez você tenha reduzido sua relação com Deus a um sistema de recompensas. Se eu fizer isso, Deus me dará aquilo.
Quando não vê o resultado que espera, sente que o contrato foi quebrado. Mas a verdade é que o reino não funciona como uma empresa baseada em méritos. Funciona como uma casa de família baseada em graça. Depois de ver, vem sofrer. Reconhecer diante do Senhor a tristeza, a inveja, o ressentimento. Não para te condenar, mas para te curar. Senhor, dói confessar, mas eu me comparo. Sinto que mereço mais. Sinto ciúmes quando abençoas outros. A partir dessa dor honesta, você pode decidir. Decidir acreditar que Deus não te esqueceu, que Ele cumpre o que prometeu na tua vida, mesmo que o calendário dele não se pareça com o teu. Decidir que você não vai viver olhando para o prato do irmão, mas agradecendo pelo que o Pai coloca diante de você. Decidir que, se Ele quiser ser exageradamente generoso com alguém que chegou na última hora, você vai se alegrar, porque isso fala bem do coração dele, não mal de você. E por fim, voltar. Voltar à confiança simples, voltar ao louvor, voltar a servir sem ficar de olho na paga, sabendo que você já recebeu o maior presente, pertencer à vinha, ser filho, ser filha. Deus te lembra hoje que Ele chamou trabalhadores de horas diferentes como representação de pessoas que chegam ao reino em momentos distintos da vida. Alguns o conhecem desde crianças, outros na juventude, outros perto da velhice, outros em um leito de enfermidade. E a todos, quando abrem o coração para Jesus, Ele dá a mesma vida eterna, a mesma dignidade de filhos, o mesmo Espírito Santo. Não é maravilhoso que alguém que desperdiçou anos possa receber a mesma salvação que você? Não é motivo de festa que um coração endurecido se quebre, ainda que tenha sido tarde? O teu propósito não é competir por quem recebe mais, mas refletir o caráter do dono da vinha. Ele te chama a viver livre de comparação, celebrando a graça que você vê em outros, porque a mesma graça sustenta você. Hoje, você pode fazer esta prática espiritual. Pense em uma pessoa que Deus está abençoando de uma forma que você gostaria. Em vez de se comparar, ore por ela, abençoe-a, dê graças pelo que Deus está fazendo na vida dela. Peça ao Senhor: tira de mim todo o ciúme, ensina-me a me alegrar com a tua generosidade. Talvez você sinta que chegou tarde na fé ou que seus erros foram demais. Esta parábola também é para você. Enquanto houver dia, enquanto você ouvir a voz do dono chamando, ainda pode entrar na vinha. Não importa se outros chegaram antes, o que importa é que você responda hoje. Ele não vai te medir pelas horas, mas pelo sim que você entrega agora mesmo. É natural sentir que merece mais quando você trabalhou ou serviu por muito tempo. Mas Deus te convida a uma liberdade maior. Descansar em que Ele é justo com você e bom com todos. A graça dele não se esgota quando abençoa outro. Não há competição no céu. E se a graça de Deus para contigo é imensa, há algo que você não pode reter: o perdão. Vamos ver por quê. Número 6. Perdoar como fomos perdoados, perdoador misericordioso. Deus te diz hoje: não retenha mais essa dívida no seu coração, porque eu já perdoei a sua. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7? E Jesus responde algo que rompe todos os nossos limites humanos. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 ao 35. Ele não está colocando um número para contar. Está abrindo uma porta para um estilo de vida, perdoar como você foi perdoado. Jesus conta então a parábola de um servo que devia uma quantia impagável ao seu rei. É uma dívida tão grande que nem trabalhando a vida inteira ele conseguiria pagar. Essa é a imagem da sua dívida e da minha diante de Deus. Pecado, erros, rebeldias, feridas que causamos. O rei ordena que o vendam com sua família, mas o servo se ajoelha e clama: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o rei, movido de compaixão, faz algo ainda maior. Não apenas lhe dá tempo, ele perdoa toda a dívida. Assim é Deus com você. Ele não negocia parcelas, cancela tudo na cruz com Jesus.
Mas a história se distorce quando esse servo sai livre e encontra um companheiro que lhe deve uma quantia pequena. Ele o agarra pelo pescoço e exige: paga-me o que me deves. O outro faz a mesma súplica que ele fez antes, mas desta vez não há compaixão. Ele o lança na prisão até que pague. Quando o rei fica sabendo, fica indignado. Servo mau, não devias tu também ter misericórdia do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E o entrega aos verdugos. Jesus termina dizendo que assim fará também o Pai com aquele que não perdoar de coração. Talvez hoje você se sinta como alguém que carrega uma pedra enorme nas costas. Cada lembrança do que te fizeram é mais um peso. Cada vez que você repete a história para alimentá-la, ela fica mais pesada. Perdoar não é dizer não aconteceu nada. Não é minimizar a traição, o abuso, a injustiça. É reconhecer a perda, fazer luto diante de Deus e deixar que Ele console seu coração. Perda, luto, consolo. Primeiro você aceita que algo se quebrou, depois chora essa dor. E nesse choro, se você o entrega ao Senhor, o amor dele começa a curar. Eu sei que perdoar não é fácil, especialmente quando a ferida é recente ou profunda. Deus não zomba da sua dor, nem te diz, supere logo. Ele mesmo, em Cristo na cruz, foi ferido injustamente e de lá declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sabe o que é ser traído, abandonado, incompreendido. Por isso hoje, Ele não apenas te manda perdoar, Ele caminha com você no processo de perdoar. Como começar? Você pode usar uma oração simples, seguindo esse caminho, a CPI. Primeiro, adoração. Deus, eu te adoro porque Tu és misericordioso, lento para a ira e grande em amor. Tu me perdoaste uma dívida que eu nunca poderia pagar. Depois, confissão. Reconheço que me custa perdoar. No meu coração guardo ressentimento, desejos de vingança, pensamentos constantes sobre o que me fizeram. Confesso que isso está me prendendo. Em seguida, petição. Te peço força para soltar. Não quero continuar carregando essa pedra. Dá-me o Teu Espírito Santo para fazer o que eu, por mim mesmo, não consigo. E por fim, intercessão. Abençoo essa pessoa que me feriu. Eu não entendo, não justifico o que ela fez, mas peço que Tu a alcances, a cures, a transformes. Faz a Tua obra também na vida dela. Perdoar nem sempre acontece num instante. Às vezes, é um caminho em que, repetidas vezes, você precisa trazer a ferida aos pés de Jesus. Mas cada vez que você faz isso, um elo dessa corrente se rompe. A falta de perdão te aprisiona emocionalmente. O perdão abre a porta e te deixa sair. É como aquele prisioneiro a quem abrem a cela, mas ele decide ficar lá dentro porque não quer soltar o ressentimento. Deus te oferece hoje a chave, o perdão dele sobre você. Efésios 4:32 te lembra com ternura e firmeza. Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não se trata de você ser boa pessoa pela sua própria força. Trata-se de deixar que o perdão de Deus transforme seu coração de tal maneira que você não consiga mais viver retendo pequenas dívidas quando Ele apagou a dívida imensa. Eu te convido agora a dar um passo concreto. Pense no nome dessa pessoa que você precisa perdoar. Escreva em um papel ou no seu caderno de oração. E aí, onde você está, ore com suas próprias palavras seguindo esse esquema. Adore, confesse sua luta, peça força, interceda por essa vida. Você não faz isso porque o outro merece, faz porque você foi amado e perdoado sem medida. Deus te diz hoje: filho, filha, não quero mais te ver curvado por essa pedra. Entrega-me tua dor, deixa-me curar teu coração. O propósito que tenho para você inclui um coração livre, capaz de amar sem correntes. O perdão que você der hoje terá eco na eternidade, e a sua história será testemunho vivo da minha graça. Número 7. Amor prático. O critério do julgamento.
O perdão que você decide dar hoje não fica apenas na sua história pessoal, ele tem eco na eternidade. Jesus mostra isso em Mateus 25, 31 ao 46. Ele fala do Filho do Homem vindo em sua glória, sentado em seu trono, e todas as nações reunidas diante dele. Então ele separa uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas ele coloca à sua direita, aos cabritos à sua esquerda. E o critério não é quanta Bíblia você sabia, nem quantos discursos podia fazer, mas algo muito mais simples e profundo: o que você fez ou deixou de fazer pelos mais pequenos. Ouça as palavras do rei aos que estão à direita. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, doente e me visitaste, preso e foste me ver. Eles, surpresos, perguntam: Senhor, quando te vimos assim? E Jesus responde com uma frase que deveria marcar seu propósito de vida: quando o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Cada ato de amor prático aos que sofrem é, aos olhos de Cristo, um ato de amor direto a Ele. Quero que por um momento você se imagine diante do trono de Cristo, não para te assustar, mas para te despertar. Imagine que Ele olha nos seus olhos e pergunta com ternura e verdade: lembras daquele dia em que viste alguém com fome e passaste direto? Lembras daquela ligação que não fizeste, daquela visita que adiastes, daquela mão que não estendeste? Não se trata de acumular culpa, mas de entender que nada do cotidiano é neutro. A cada dia, você está semeando respostas para esse encontro final. Respostas que se traduzem em gestos concretos de compaixão ou em indiferença. Jesus se identifica com estes meus irmãos mais pequeninos. Não só com os que te agradam, não só com os que pensam como você, mas com o vulnerável, o marginalizado, o enfermo, o preso, o migrante, o esquecido. Quando você escolhe fechar o coração, não está apenas evitando um problema humano, está perdendo uma oportunidade de amar o próprio Cristo. E quando, mesmo com medo, você decide se aproximar, dar, ouvir, sustentar, está honrando o Rei dos Reis no rosto desse pequeno. Jesus acrescenta outra imagem em Mateus 13, 47 ao 50. Ele fala de uma rede lançada ao mar que apanha peixes de toda espécie. Quando se enche, os pescadores se sentam, recolhem os bons em cestos e jogam fora os ruins. Assim, diz ele, será no fim do século. Haverá uma seleção. O reino, por um tempo, abraça muitos, mas chegará o momento em que se distinguirá entre os que deixaram a fé se tornar amor prático e os que ficaram numa fé apenas de palavras. Sei que falar de juízo pode despertar em você medos antigos. Serei suficiente? Deus vai me condenar? Ouça isso com calma. Você não é salvo pelas suas obras, é salvo pela graça de Deus em Cristo. Mas essa graça, quando realmente entra no seu coração, não te deixa igual. Ela te move, te impulsiona ao outro, quebra a indiferença. A fé verdadeira se manifesta em obras de amor. Não para comprar o céu, mas porque o céu já começou a viver em você. O que Jesus julga com tanta seriedade não é apenas o mal evidente, mas a indiferença confortável de quem diz crer, mas fecha o coração. Deus te mostra essas parábolas para te convidar a uma vida com sentido eterno. É como um mestre que te diz com antecedência o que cairá na prova final. Ele está te ajudando a se preparar. Ele te diz: o que mais vou valorizar são os teus gestos de amor concreto. Quando deste de comer, quando visitaste, quando acolheste, quando defendeste o fraco, quando paraste por alguém que todos ignoravam. Esse é o pacto velado. Se você caminhar comigo, se deixar meu amor habitar em você, sua vida se tornará resposta de misericórdia, e isso terá peso eterno. A boa notícia é que ainda é hoje. Você ainda não está diante do trono, está diante de decisões diárias. Hoje você pode dizer ao Senhor: quero que minha fé se torne mãos, pés, tempo, escuta.
Não quero chegar a ti com as mãos vazias de amor. Ele não te pede para resolver todas as injustiças do mundo. Ele te pede para ser fiel no pedacinho de realidade que te cabe. Aquela vizinha sozinha, aquele familiar doente, aquele desconhecido em situação de rua, aquele irmão da igreja que está desanimado. Aí se joga o teu propósito, aí você encontra Jesus disfarçado de necessidade. Eu te proponho uma prática bem concreta. Peça ao Espírito Santo que te mostre hoje uma pessoa específica com quem você possa ter um gesto de compaixão. Pode ser levar comida, enviar uma mensagem de ânimo, fazer uma visita, ouvir sem pressa, contribuir com alguém que não pode te retribuir nada. Dê nome a esse gesto e faça como se estivesse fazendo a Cristo. Depois, em oração, apresente esse ato ao Senhor e diga: este pequeno amor te ofereço, Jesus. Alarga o meu coração. Não te digo isso para te assustar, mas para te despertar. Deus te ama tanto que não quer que você desperdice sua vida em coisas que se apagam. Ele quer que você viva já com os olhos na eternidade, sabendo que cada ato de amor conta. E enquanto vivemos neste mundo onde há juízo e seleção, Deus continua buscando os perdidos. O coração dele se alegra quando um retorna. Número 8. O valor infinito de cada alma, moeda perdida. Deus te diz hoje, você tem um valor que nem sequer imagina. Jesus revelou isso com delicadeza na parábola da moeda perdida em Lucas 15, 8-10. Ele fala de uma mulher que tem 10 dracmas e perde uma. Ela não diz, bom, ainda tenho 9, não é tão grave. Pelo contrário, acende a lâmpada, varre a casa e procura com diligência até encontrar. E quando encontra, chama suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda que havia perdido. Depois, Jesus conclui, assim há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa moeda é você. Essa alegria é por você. Talvez hoje você se sinta como essa moeda perdida, jogado em algum canto da vida, coberto de poeira de culpa, de erros, de histórias que preferiria esquecer. Talvez sinta que seu valor diminuiu pelo que fizeram com você ou pelo que você mesmo fez. Mas ouça isso com atenção. O valor da moeda não muda por estar perdida. Ela continua valendo o mesmo, apenas não está no lugar correto. Assim acontece com você. Seu valor não diminui porque você se afastou, porque se confundiu, porque se sujou. Você continua tendo o selo do Criador, continua sendo imagem de Deus, continua sendo desejado pelo coração dele. Veja como é essa busca. A mulher acende a lâmpada, é a luz do Espírito Santo que entra nos cantos escuros da sua história. Depois varre a casa. Há barulho, movimento, coisas sendo removidas. Às vezes a busca de Deus na sua vida é assim, circunstâncias que te sacodem, encontros que te incomodam, palavras que despertam o que você queria manter adormecido e, por fim, procura até encontrar. Ela não desiste, não diz, já era, não achei. Deus não se cansa de te buscar. Enquanto há vida, há uma lâmpada acesa e uma vassoura se movendo espiritualmente ao seu redor para te trazer de volta à sua presença. Pense na alegria que você sente quando encontra algo que já dava por perdido. Uma chave, um documento importante, um objeto de valor sentimental. Seu coração dá um salto. Você respira aliviado, talvez até sorria sozinho. Agora imagine essa emoção multiplicada ao infinito. Assim é o gozo de Deus quando um coração volta para Ele. Ele não te recebe com cara de repreensão, braços cruzados e uma lista de erros na mão. Seu primeiro movimento é festa, abraço, celebração. Por isso, no mesmo capítulo, Jesus também conta a história da ovelha perdida e do filho pródigo. É como uma trilogia da misericórdia que grita: não importa como você se perdeu, importa que eu quero te encontrar. Talvez você pergunte: se Deus me valoriza tanto, por que me sinto tão só, tão longe, tão vazio? Jesus caminha com você como no caminho de Emaús. Primeiro ele te escuta.
Ele ouve seu cansaço, seu desânimo, sua sensação de fracasso. Ele não te apressa, não te cala. Depois te abre as Escrituras, te lembra com suavidade que você sempre foi amado, que a cruz foi a prova definitiva do seu valor. Enquanto você escuta, seu coração começa a arder um pouco, como os discípulos que disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? E nesse ardor silencioso começa o reconhecimento. Eu não estou só. Ele esteve me procurando todo esse tempo. Então, quando você diz, fica comigo, ele te envia de novo ao mundo, mas já não perdido, e sim encontrado e enviado. Deus não quer apenas te consolar, ele quer te envolver na busca dele. A mesma alegria que o céu tem por você quando você se aproxima, ele quer compartilhar com você quando vê outros voltando. Cada pessoa que você conhece, por mais quebrada que esteja, é uma moeda de valor infinito para o Senhor. Ele não se conforma com as 9 que já estão em casa. O coração dele se inclina para a que falta. Seu propósito inclui participar dessa missão, orar pelos que estão longe, construir pontes, falar de Jesus com amor, ser luz na escuridão de alguém. Se hoje você se sente afastado, mesmo estando dentro de uma igreja, você pode dar um passo simples. Diga ao Pai do fundo do coração: aqui estou, Pai. Eu me sinto perdido, mas quero que tu me encontres. Não sei como voltar, mas tu sabes como chegar até mim. Essa oração, mesmo que tímida e entrecortada, já é uma moeda que começa a soar nas mãos de Deus. E se você tem em mente alguém que está longe, apresente essa vida em oração. Senhor, não deixes de acender tua lâmpada na vida dele. Usa-me se quiseres. Mostra-me como amá-lo, como buscá-lo, como ser parte da tua alegria. Lembre-se, seu valor não está no que você fez, mas em de quem você é. Você é tesouro de Deus, não sucata espiritual. E assim como ele te busca com paciência e amor, ele te convida a sair em missão, a ser parte dessa busca incansável e dessa alegria transbordante que ecoa no céu cada vez que um coração volta para casa. Agora bem, Deus busca os perdidos, mas também espera que os encontrados deem fruto. O que acontece quando não damos fruto? Vamos ver. Número 9. Tempo de graça para dar fruto. Figueira estéril. Deus te diz hoje: você não está vivendo qualquer tempo, você está vivendo tempo de graça. Jesus contou uma parábola que é como um diagnóstico da alma. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Todo ano vinha procurar fruto e não encontrava nada. Então disse ao vinhateiro: corta-a, para que está ocupando a terra inutilmente? Mas o vinhateiro respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e coloque adubo. Se der fruto, bem, e se não, tu a cortarás. Lucas 13, 6 ao 9. Ali está você, ali estou eu, uma figueira que recebeu tempo, espaço, cuidados, e um Deus que continua esperando fruto. Talvez você sinta que sua vida espiritual ficou parada. Você vai à igreja, ouve a palavra, mas por dentro se pergunta: que fruto eu estou dando de verdade? Pode ser que já faça anos que você luta com os mesmos pecados, os mesmos medos, a mesma apatia. E quando ouve esta parábola, talvez a primeira coisa que pense seja em juízo. Com certeza Deus já se cansou de mim. Mas olhe de novo. Antes do corte, o vinhateiro se coloca no meio e diz: deixa mais um ano. Essa é a voz de Cristo sobre você. Pai, dá mais tempo. Eu mesmo vou trabalhar o coração dele. Deus é o dono que procura fruto. Jesus é o vinhateiro que intercede e que arregaça as mangas para trabalhar a terra do seu coração. Quando ele diz, vou cavar e adubar, não está falando de um cuidado superficial. Cavar dói. Quebrar a terra dura, expor raízes, tirar pedras escondidas. Adubar implica colocar na terra aquilo que cheira mal para transformar em vida.
É isso que o Senhor quer fazer com a sua história, entrar nas suas feridas, no seu passado, no que te envergonha e transformar tudo em adubo que nutre um novo começo. Talvez hoje você se sinta estéril, seco por dentro, cansado espiritualmente. Você orou e não viu respostas, tentou mudar e parece que caiu de novo. Ouça com atenção. Eu não te condeno se você sente que não deu fruto. Deus também não te condena hoje. Mas Ele te leva a sério. Então te diz com amor de pai: ainda há tempo, mas não desperdice. Responda ao meu cuidado. Deixe que eu te transforme. O perigo não é ter passado tempo sem fruto. O perigo é permanecer indiferente, sabendo que está vivendo tempo de graça. A palavra te mostra quais são os frutos que Deus deseja ver brotar em você. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:20 e 2:23. Trata-se de um caráter transformado. Talvez hoje você não veja muito disso na sua vida, mas o Espírito Santo pode produzi-lo se você deixar que ele cave e adube. O que isso significa na prática? Oração que vai além das palavras decoradas, tempo real a sós com Deus. Leitura bíblica que não é só rotina, mas escuta atenta. Comunhão com outros cristãos que te animam, corrigem, acompanham. Pense no seu coração como um paciente em cuidados intensivos. Não te mandaram para casa, também não te declararam caso perdido. Você está em sala especial, com atenção personalizada. Jesus, como médico da alma, está ao lado do seu leito espiritual dizendo: vamos tentar de novo. Vamos mudar hábitos, limpar o que intoxica, colocar o que nutre. Mas há algo que ele não fará por você: decidir viver. A graça abre a porta, mas você precisa dizer: sim, eu quero responder, quero cooperar com o seu tratamento. Por isso, hoje é um bom dia para construir uma pequena regra de vida, não como corrente, mas como estrutura de amor. Decida, por exemplo, orar todos os dias, nem que seja 5 minutos com o coração sincero. Decida abrir a Bíblia e meditar em um breve trecho, deixando que uma frase te acompanhe durante o dia. Decida fazer diariamente um ato concreto de bondade, um telefonema, uma mensagem de ânimo, um gesto de serviço. São como pancadas da enxada ao redor da figueira, como punhados de adubo que pouco a pouco preparam a terra para o fruto. Não importa quantos anos você sinta que esteve ocupando a terra à toa. O que importa é o que fará com este 1 ano mais que Deus está te presenteando. Ele não te fala para te assustar, mas para te despertar. Ele está dizendo: não se conforme com uma vida sem fruto. Eu te plantei com propósito. Deixe meu espírito remover o que está duro, tirar o que atrapalha e depositar meu amor bem fundo. Deus te diz hoje: você está em tempo de graça, não desperdice. Pare de olhar para si apenas com culpa e olhe com esperança. O mesmo que te pede fruto é o que se compromete a trabalhar a sua terra. Diga com simplicidade: Senhor, cava e aduba o meu coração. Eu não quero continuar igual. E enquanto você dá esses passos pequenos, mas reais, lembre-se do que virá depois neste caminho. Número 10. Viver despertos na espera do Senhor, servo vigilante. Enquanto damos fruto hoje, também somos chamados a viver despertos, porque não sabemos quando o Senhor virá. Jesus diz com clareza em Mateus 24:42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele não diz isso para que você viva com medo, olhando para o céu com angústia, mas para que seu coração permaneça atento, fiel no cotidiano, sabendo que sua vida tem um destino eterno. O reino de Deus já começou em você, no seu coração, na sua história, mas ainda não chegou à sua plenitude. Vivemos nesse já e ainda não. Cristo já reina, mas ainda esperamos vê-lo face a face. Jesus usa a imagem do ladrão na noite. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ficaria acordado e não deixaria arrombar sua casa. Assim também, diz o Senhor, sede preparados,
porque o Filho do Homem virá à hora em que não pensais. Você não sabe o dia nem a hora, mas sabe algo. Hoje é tempo de vigilância, de fidelidade. Imagine que te encarregam de cuidar de uma casa sem dizer quando o dono voltará. Você a deixaria suja, desordenada, descuidada, ou a manteria em ordem, pronta como gesto de amor e respeito? Assim é sua vida diante de Deus. Uma casa mantida em vigilância não por medo, mas por amor. Jesus fala do servo fiel e prudente a quem seu Senhor confiou os de sua casa, para dar-lhes alimento no tempo certo. Bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Esse é o quadro da verdadeira vigilância. Continuar alimentando os outros, continuar servindo, continuar obedecendo mesmo que pareça que o Senhor tarda. Em contraste, o servo mau diz em seu coração: meu Senhor demora a vir, e se descuida, maltrata seus companheiros, se entrega à bebida e ao desregramento. Quando o Senhor volta de repente, o encontra nessa vida dupla e o coloca com os hipócritas. Eis o alerta: não confundas o tempo de espera com permissão para viver como se Deus não existisse. Talvez você não viva em pecados escandalosos, mas sinta uma apatia que foi se instalando. Você ora menos, lê a palavra de forma intermitente, serve sem alegria, seu coração esfria. Você diz: um dia vou me organizar, um dia vou me entregar de verdade, um dia vou deixar esse hábito que me escraviza. E enquanto isso, os dias passam. Deus te diz hoje, com ternura, mas também com urgência: desperta. Não se trata de viver paranoico, mas de lembrar que sua vida não é um ensaio, é o espetáculo real. 1 de Tessalonicenses 5, 1-6 te chama a não dormir como os demais, mas a vigiar e ser sóbrios, porque somos filhos da luz, não das trevas. A vigilância espiritual não é uma ansiedade constante pelos sinais do fim, mas uma fidelidade concreta no que você tem agora em suas mãos. Vigilância é obediência mais serviço responsável. É perguntar a cada manhã: Senhor, como posso te agradar hoje no pequeno? É ser honesto no trabalho, amoroso em casa, íntegro quando ninguém vê, misericordioso com quem sofre. É viver de tal maneira que, se Jesus chegasse hoje à sua porta, você não teria que esconder nada, nem apagar históricos, nem inventar desculpas. Não perfeito, mas autêntico a caminho, com o coração voltado para Ele. Para te ajudar a viver desperto, você pode fazer seus alguns "se então" diante de Deus. Por exemplo, se eu notar que estou me distraindo de Deus, então farei uma pausa de alguns minutos para orar e lembrar da sua presença. Se eu sentir meu coração esfriando, então colocarei um salmo em voz alta e deixarei a palavra falar comigo. Se eu me pegar falando mal de alguém, então vou parar e interceder pela pessoa. Esses pequenos gatilhos devocionais te mantêm vigilante, não por culpa, mas por amor. É trazer o reino para o já, para seu dia a dia, enquanto espera o ainda não da sua volta gloriosa. Ao final do dia, você pode fazer uma pergunta simples com o Senhor: fui fiel hoje nas minhas responsabilidades? Não é uma lista de perfeição, mas um exame de amor. Eu alimentei os que me confiaste, ou descuidei do meu posto? E se você enxergar falhas, porque vai enxergar, não fuja. Leve tudo aos pés de Cristo, receba seu perdão, peça sua graça para amanhã. A vigilância nunca é confiar em suas próprias forças, é aprender a viver cada dia apoiado em sua misericórdia, mas sem deixar que a graça se torne desculpa para a preguiça espiritual. Não se trata de viver com medo de que Cristo venha a qualquer momento para te pegar de surpresa, mas de viver com tanta integridade e amor que, quando Ele vier, seja quando for, te encontre fazendo o que Ele te confiou: amar, servir, perdoar, esperar, dar fruto. Ele mesmo, pelo seu Espírito, te sustenta nessa espera. E se hoje você se sente cansado, adormecido na fé, pode dizer: Senhor, desperta meu coração. Não quero ser um servo negligente, quero te esperar vivendo na tua vontade. Mas para viver despertos e fiéis, precisamos conhecer o estado do nosso coração.
Jesus nos dá uma parábola que é como um espelho da alma, para mostrar que tipo de terra somos diante da sua palavra. Número 11. Que tipo de solo é o seu coração? O semeador. Deus te diz hoje: quero revelar o meu propósito, mas preciso que a minha palavra encontre um coração que possa abraçá-la. Jesus explicou isso com uma imagem simples e profunda na parábola do semeador, em Mateus 13, 3 ao 9, e depois na explicação do 18 ao 23. Um semeador saiu a semear. A semente é a mesma, boa, poderosa, cheia de vida. O que muda não é a qualidade da semente, mas a condição do solo. Assim acontece com você. A palavra que você ouve na pregação, no seu devocional, em uma canção, é viva, mas o fruto depende de como está o seu coração quando a recebe. Imagine por um instante que seu coração é um campo. Pode haver um pedaço de caminho endurecido, onde tantas pisadas compactaram a terra que já nada entra. Jesus diz que aí cai a semente, mas vêm as aves e a comem. É a palavra ouvida, mas não compreendida, e o inimigo a rouba. Esse caminho duro pode ser orgulho, feridas não curadas, cinismo espiritual. Talvez você diga: isso eu já sei, já ouvi esse versículo 1000 vezes. E levanta um muro interior. Deus não te mostra isso para te envergonhar, mas para te convidar a deixá-lo quebrar essa dureza. Há também solo pedregoso, onde a terra é pouca. A semente brota rápido, há entusiasmo inicial, promessas, lágrimas, decisões impulsivas. Mas como não há profundidade de raiz, quando surge o sol da prova, da rejeição, da incompreensão, a planta seca, é aquele momento em que você disse: agora sim, vou buscar a Deus de verdade. Mas ao primeiro problema, ou ao primeiro não de Deus, você se afastou. Não é que a palavra falhou, é que o coração era superficial. Jesus te chama hoje a deixá-lo entrar mais fundo, além da emoção do momento. Os espinhos representam outra realidade. A palavra cai em terra que poderia dar fruto, mas há coisas demais competindo. Jesus fala das preocupações da vida, do engano das riquezas, dos afazeres que sufocam a mensagem. Aqui não há rejeição aberta, há saturação. Você está tão ocupado, tão cheio de telas, metas, medos, contas, que a voz de Deus fica como um sussurro distante. A semente está ali, mas não consegue se desenvolver. E o resultado é uma vida sem fruto, não por falta de potencial, mas por falta de espaço interior. Finalmente está a boa terra. Jesus diz que é o que ouve a palavra e a entende, a guarda, a deixa trabalhar. Ali, o fruto se multiplica 30, 60, até 100 por um. Boa terra não significa coração perfeito, mas coração disponível, humilde, honesto. Um coração que pode orar como no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Esse é o coração para o qual Deus quer te levar. Essa é a terra onde o seu propósito floresce. Hoje o Senhor te convida a um pequeno exame do coração, como um exame inaciano aplicado ao seu campo interior. Comece agradecendo. Dê graças a Deus pela sua palavra, pelas vezes que Ele já falou com você, pelas sementes que já deram fruto na sua história. Depois, peça luz e revise. Nestes dias, tenho sido mais caminho duro, pedras, espinhos ou boa terra? Em que momentos fecho minha mente e meu coração? Quando fico apenas em emoções superficiais? Que preocupações, que buscas de dinheiro, sucesso ou aprovação estão sufocando o que Deus quer fazer em mim? A partir daí, passe à confissão, não para se castigar, mas para abrir a terra. Diga ao Senhor com honestidade onde você vê dureza, superficialidade, distração. Nomeie isso, Ele já sabe, mas quando você diz, você abre a porta para que Ele cave, tire pedras, arranque espinhos, peça graça concreta. Espírito Santo, faz do meu coração boa terra. Quebra o que está duro, aprofunda o que é superficial, corta os espinhos que me distraem.
Não quero continuar ouvindo a tua palavra só de ouvido. Quero que ela se faça vida em mim. Faça também um pequeno compromisso prático. Talvez decidir ler cada dia um trecho do Evangelho e meditá-lo alguns minutos, não só passar os olhos. Talvez anotar uma frase que Deus te falar e repeti-la durante o dia. Talvez se desconectar um tempo dos ruídos para deixar que a semente crie raiz. São gestos simples, mas são como o trabalho paciente do agricultor que ara, tira pedras e limpa ervas daninhas. É difícil olhar-se no espelho da alma e descobrir que nem sempre fomos boa terra, mas lembre-se, Deus não está te diagnosticando para te condenar, mas para curar o teu campo e te fazer participante do seu propósito. O sonho dele é que sua vida seja um terreno fértil, onde sua palavra produza amor, alegria, paz, paciência e tudo o que o reino traz. E hoje mesmo esse processo pode começar se você disser: Senhor, aqui está meu solo, faz a tua obra em mim. Pois bem, enquanto cultivamos nosso coração, vivemos em um mundo onde o bem e o mal crescem juntos. Como viver nessa tensão? Número 12. Conviver com o mal. Confiar na justiça de Deus. Trigo e joio. Deus te diz hoje: sei que você vive em um mundo onde o bem e o mal crescem juntos, onde às vezes parece que a injustiça vence e a minha justiça demora. Jesus falou sobre isso com a parábola do trigo e do joio em Mateus 13, 24 ao 30 e na explicação do 36 ao 43. Um homem semeou boa semente em seu campo, trigo saudável, limpo, cheio de potencial. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio entre o trigo. Ambos cresceram juntos, tão parecidos no início que era difícil distingui-los. Quando os servos perceberam, quiseram arrancar o joio imediatamente, mas o dono disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos um e outro até a colheita. Aí se esconde um segredo para entender o tempo que você está vivendo. Se você olha ao redor e talvez dentro da sua própria história, vê coisas que não fazem sentido, pessoas que praticam o mal e parecem prosperar, injustiças que se repetem, mentiras que são aplaudidas, enquanto você, tentando fazer o bem, sofre, espera, parece andar mais devagar. Talvez você tenha orado como naqueles salmos: Senhor, por que os perversos prosperam? Por que permites que me firam, que me caluniem, que se aproveitem de mim? O coração se cansa de ver tanto joio. E talvez, a partir da sua dor, você tenha desejado que Deus haja já, que arranque pela raiz os que fazem mal, que silencie os que mentem, que derrube os soberbos. Mas o dono do campo, que é o próprio Deus, responde com uma sabedoria que vai além do seu impulso. Ele sabe que se arrancar o joio antes do tempo pode danificar o trigo. Há coisas que você não vê, processos que você não consegue compreender. Há pessoas que hoje parecem joio e amanhã, pela graça, podem se tornar trigo. Há situações que, se Deus cortasse agora, também arrancariam processos bons que ainda estão crescendo em silêncio. Por isso ele diz: deixem crescer juntos até a colheita. Não é indiferença, é paciência. Não é injustiça, é misericórdia em andamento. Jesus explica que no fim dos tempos virão os ceifeiros, que são os anjos, e eles separarão. O trigo será recolhido no celeiro, o joio será amarrado em feixes para ser queimado. Isso significa que haverá um dia em que tudo ficará claro, em que não haverá mais mistura nem confusão. Deus não desistiu da sua justiça. Ele apenas a adiou para que a sua misericórdia tenha oportunidade de alcançar mais pessoas. Para você que sofre injustiça, isso é consolo. Você não está esquecido, não está à deriva. Seu Pai vê cada lágrima, cada injustiça que você suportou por amor a Ele. Nada se perde diante dos seus olhos. O Salmo 37, 1 ao 7 te sussurra: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É como se Deus te dissesse:
Não gastes tuas forças te comparando com os que parecem sair ganhando com o mal. Ocupa-te em ser trigo. Deixa que eu, no meu tempo perfeito, faça a colheita e a separação. O seu chamado não é ser juiz dos outros. Seu chamado é dar fruto, crescer em santidade, ser testemunho de que o reino é real mesmo em meio a um campo misturado. Também há uma palavra séria para quem tem brincado de ser joio, para quem se acostumou a viver em dupla vida, ferindo, manipulando, mentindo, se aproveitando do próximo. A paciência de Deus não é permissão para continuar fazendo o mal. É oportunidade para se arrepender. Enquanto há tempo, enquanto a colheita não chegou, ainda se pode mudar de lado, ainda se pode clamar: Senhor, perdoa-me, quero ser trigo em tuas mãos, não joio em teu campo. Não leve este tempo na brincadeira. A misericórdia é imensa, mas o juízo também é real. Hoje você pode orar no ritmo de um salmo. Você pode começar no lamento, dizendo a Deus: Senhor, vejo injustiça ao meu redor e isso me dói. Vejo como zombam dos que te amam, como esmagam o fraco, como às vezes me pisam também. Não entendo por que te calas. Não entendo por que permites que isso continue. Depois, deixe o Espírito te conduzir à confiança. Mas confio que tu és justo e que nenhum ato de maldade ficará sem resposta. Confio que conheces os corações, que tu sabes quem é trigo e quem é joio de verdade. Confio que um dia limparás este campo e, enquanto isso, me sustentas. E termina em louvor. Te louvo porque tua justiça é perfeita, porque não te enganas, porque tua paciência também me salvou. Te bendigo, porque mesmo que o joio cresça, tu continuas fazendo o trigo amadurecer. Se hoje você carrega feridas por injustiças, descanse nesta promessa. Deus vê, Deus sabe, Deus agirá. Não te canses de fazer o bem, mesmo que pareça que ninguém nota. Cada gesto de amor, cada decisão de integridade, cada não ao pecado no secreto é uma espiga que amadurece no campo de Deus. E se você percebe que tem se parecido mais com o joio do que com o trigo, este é o momento de voltar, de pedir perdão, de deixar que a graça te transforme. Enquanto esperamos esse dia de justiça perfeita, não fique paralisado. Seja trigo que alimenta, que dá sombra, que revela o caráter de Cristo. E enquanto esperamos esse dia, devemos ser mordomos fiéis do que Deus nos confiou hoje. Número 13. Mordomia sábia. Fidelidade no pouco, administrador infiel. Deus te diz hoje: tudo o que você tem, tudo o que você é, eu te confiei para um propósito eterno. Você não é dono absoluto, você é mordomo. Jesus explicou isso de maneira surpreendente na parábola do administrador infiel em Lucas 16, 1 ao 13. Um administrador é acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Está prestes a ser demitido e, sabendo que seu tempo está acabando, pensa rápido. Chama os devedores e reduz parte da dívida deles para ganhar seu favor. Humanamente, o que ele faz é questionável, mas Jesus diz que o Senhor elogiou a astúcia daquele administrador. Não elogiou sua desonestidade, elogiou sua inteligência para garantir seu futuro. E ali, Jesus lança a frase que te confronta hoje: os filhos deste século são mais sagazes no trato com seus semelhantes do que os filhos da luz. É como se o Senhor te perguntasse: se as pessoas que não me conhecem são capazes de se esforçar, planejar, ser estratégicas para conseguir coisas que acabam, por que você, que conhece o reino, vive tão distraído, tão improvisando, tão pouco intencional com o que eu te dei? Imagine que Deus te entrega uma caixa de ferramentas, tempo, dinheiro, capacidades, contatos, oportunidades, até mesmo a sua história de dor. Você está usando tudo isso apenas para sobreviver, para se entreter, para construir seu pequeno reino? Ou está colocando a serviço do reino de Deus para amar, servir, acompanhar, anunciar, consolar? Jesus diz nesse mesmo trecho: quem é fiel no muito pouco,
também no muito é fiel. E quem no muito pouco é injusto, também no muito é injusto. O que você faz com o pequeno revela quem você realmente é. Não espere grandes oportunidades espirituais se hoje você não é fiel no simples, em como fala, em como trabalha, em como administra uma pequena quantia de dinheiro, em como cumpre o que promete. 1 aos Coríntios 4:2 lembra que se requer dos mordomos que cada um seja achado fiel. Não perfeito, fiel. Fiel quando ninguém te vê. Fiel quando é mais fácil trapacear. Fiel quando você poderia se aproveitar e ninguém perceberia. Aqui também entra a frase clara de Jesus: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não se trata de que o dinheiro seja mau em si, mas de que ele não pode ocupar o lugar de Senhor na sua vida. Cedo ou tarde, você terá que decidir a quem obedece quando as ordens se cruzarem: ao Evangelho ou ao conforto, à voz do Espírito ou ao medo de perder. E essa decisão não se toma apenas em grandes momentos. Ela se constrói dia a dia, no pequeno. Se hoje você acomoda a verdade para ganhar um pouco mais, se justifica egoísmos constantes, se nunca tem nada para compartilhar, mesmo que pareça pouca coisa, está treinando seu coração para servir ao dinheiro, não a Deus. Deus não te pede para ser um super-herói espiritual, mas te convida a viver uma mordomia sábia, estratégica, criativa. Assim como o administrador infiel foi criativo para garantir seu futuro terreno, você é chamado a ser criativo para o reino. Pergunte a si mesmo: como posso usar minha profissão, minhas habilidades, minha casa, meu celular, minhas redes, minhas conversas, de maneira que produzam fruto eterno? Talvez isso signifique abrir sua casa um dia por mês para um grupo de oração. Talvez separar uma parte dos seus rendimentos para sustentar uma obra, ajudar uma família. Talvez usar seu talento artístico para levar esperança e não apenas entretenimento vazio. Aqui é onde o Senhor te convida a praticar o 1% santo. Não espere mudar tudo de uma vez. Comece com algo pequeno, mas concreto, como uma semente de mostarda. Você pode decidir dar 1% a mais do seu tempo à oração diária, 1% dos seus rendimentos para abençoar alguém em necessidade, 1% da sua energia para animar cada dia uma pessoa com uma mensagem, uma ligação, uma visita. Esse 1% mantido no tempo revela um coração que entende que nada lhe pertence totalmente, que tudo vem de Deus e volta para Deus. Talvez você se sinta culpado ao ouvir isso, porque olha para trás e vê decisões egoístas, recursos desperdiçados, oportunidades perdidas. Ouça bem, esta parábola está na Bíblia para te despertar. Deus sabe que, como o administrador, muitas vezes você administrou mal. Mas hoje Ele não está te demitindo, Ele está te falando. Ele te lembra que ainda há margem, que ainda dá para reorganizar prioridades, que você pode dizer: Senhor, tudo o que tenho é teu, ensina-me a administrar com sabedoria. Não se trata apenas de números, trata-se de propósito. Quando seu tempo, seu dinheiro e seus talentos se alinham com o propósito de Deus, sua vida se enche de sentido. Quero que você se veja como um gerente que um dia prestará contas ao dono da empresa. Nesse dia, Deus não te perguntará quanto você acumulou, mas como amou, quanto confiou, o que fez com o que Ele colocou em suas mãos. E a maior recompensa não será uma posição, mas ouvir sua voz dizer: muito bem, servo bom e fiel. Ali você entenderá que cada pequeno ato de fidelidade, cada 1% santo, cada decisão de servir a Deus acima das riquezas, valeu a pena. Hoje você pode começar fazendo uma oração simples. Senhor, entrego de novo meu tempo, meu dinheiro, meus dons. Eu não sou dono, sou mordomo. Mostra-me esse 1% santo que queres que eu coloque em tuas mãos esta semana e dá-me a graça de ser fiel no pouco. E parte dessa fidelidade é manter uma vida de oração constante, sem desanimar.
Jesus vai te ensinar como... Número 14. Orar sem cessar. A persistência que agrada a Deus. Juiz iníquo. Deus te diz hoje, não deixe de orar, mesmo que pareça que nada está mudando. Jesus contou uma parábola justamente para pessoas como você, que já clamaram, esperaram, choraram diante de Deus e talvez em algum momento tenham pensado, será que o Senhor me ouve de verdade? Em Lucas 18, 1-8, Jesus fala de uma viúva e de um juiz iníquo. A viúva representa o crente vulnerável que sofre, que não tem poder, que não tem influências. O juiz representa o pior da justiça humana, indiferente, egoísta, sem temor de Deus nem respeito pelas pessoas. E ainda assim, essa viúva consegue fazê-lo agir simplesmente porque não desiste. A cena é forte. Ela vem dia após dia dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz não move um dedo no início. Não é que ele não possa, é que não quer. Mas chega um momento em que ele diz a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem respeite ninguém, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça. Ele não faz por amor, faz por conveniência. A insistência de uma mulher sem poder quebra a resistência de um homem sem coração. E Jesus, depois de contar isso, olha para você e para mim e faz a pergunta que muda tudo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Aqui está o coração deste ensinamento. Jesus não está te comparando com a viúva para dizer que você deve importunar um Deus indiferente. Está mostrando um contraste. Se o pior da justiça humana responde ao clamor insistente, quanto mais responderá o melhor da justiça divina. Se um juiz iníquo acaba cedendo, quanto mais o teu Pai bom, que te ama, que te conhece pelo nome, que conta cada lágrima que você derramou em segredo. Talvez você esteja há anos orando pela conversão de um filho, pela restauração do seu casamento, por uma porta de trabalho, por uma cura que não chega. Talvez já tenha sussurrado dentro de si, Senhor, o Senhor está realmente me ouvindo? Hoje o Espírito Santo sussurra ao seu coração. Não interprete o meu silêncio como indiferença. Eu te ouço. O meu tempo é perfeito. Muitas vezes, a minha resposta vem envolta em processos, não apenas em milagres instantâneos. A palavra também te diz, orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa repetir palavras sem sentido o dia inteiro, mas viver em uma atitude constante de confiança e diálogo com Deus. A oração perseverante não é desconfiança, é justamente o contrário. É como a criança que continua pedindo ao pai, porque sabe que o pai é bom, mesmo sem entender por que a resposta demora. A persistência é confiança, não dúvida. Quero te convidar a fazer um momento de oração seguindo um caminho simples. Comece adorando. Deus, Tu és justo, amoroso e sempre ouves. Mesmo que eu ainda não veja o que espero, creio que Teu coração é bom, que Teus caminhos são mais altos que os meus. Deixe sua alma lembrar quem Ele é antes de olhar para o que te falta. Depois, passe para a confissão. Senhor, confesso que às vezes me canso de orar, que me desanimo, que penso que não vale a pena continuar insistindo. Confesso também que me afastei, que me distraio, que perco o fogo. Não esconda nada. Ele já sabe e não te rejeita. Depois, apresente seu pedido concreto. Peço que fortaleças a minha fé e respondas a esta necessidade. E aí, diga o nome. Esse filho, essa enfermidade, essa situação econômica, essa batalha interna. Fale com detalhes, como quem abre o coração a um amigo fiel. Finalmente, interceda por outros. Também oro por aquela pessoa que sofre mais do que eu, por aquela família, por aquela nação, pelos que se sentem esquecidos. Senhor, mostra-te também a eles. Quando você ora pelos outros no meio da sua dor, o seu coração se alarga e você descobre que não está sozinho. Pense naquela avó que se ajoelha todas as noites em seu quarto, ano após ano, orando por um filho distante.
Seus joelhos gastos são um sermão silencioso de fé que persiste. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você seja o filho por quem alguém ora há anos. De um lado e do outro, a oração está tecendo caminhos invisíveis que um dia você verá com clareza. Jesus termina a parábola com uma pergunta que também te faz hoje. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Perseverar em oração é uma das evidências mais belas dessa fé. Eu te incentivo a escrever agora uma pequena lista de oração persistente. 3 pedidos que você não vai soltar, que levará diante do Senhor todos os dias desta semana. Coloque data, escreva os nomes e cada vez que orar, relembre ao Senhor, não porque Ele esqueça, mas porque o seu coração precisa continuar confiando. Deus te diz hoje, não abandone a oração, não desista bem na véspera do amanhecer. Eu sou melhor do que qualquer juiz humano, minha justiça não falha, meu amor não se esgota. Continue batendo, continue buscando, continue chamando à porta. E agora, depois de percorrermos juntos estas 14 parábolas, é momento de parar e ver o que Deus te disse através desta jornada. Número 15. Vivendo o teu propósito a partir de hoje. Deus te diz hoje. Em todo este percurso, não apenas te ensinei histórias, estive revelando o meu propósito para a tua vida. Pensa em tudo o que você ouviu. A semente que cresce no oculto, a videira e os ramos, o rico insensato, o grão de mostarda, os trabalhadores da vinha, o perdoador misericordioso, as ovelhas e os cabritos, a moeda perdida, a figueira estéril, o servo vigilante, os diferentes solos do coração, o trigo e o joio, o mordomo astuto, a viúva insistente. Cada parábola foi como uma peça de um quebra-cabeça espiritual. E hoje o Senhor pega essas peças e te mostra a imagem completa. Você não está aqui por acaso, a sua vida tem um sentido eterno, e esse propósito começa a ser vivido desde agora, não amanhã. Você aprendeu primeiro que o seu crescimento é, antes de tudo, obra de Deus. Ele é o semeador que não se cansa, o lavrador que poda, o vinhateiro que intercede, o que cava ao redor da figueira e a aduba com paciência. Mesmo quando você se sente estagnado, ele continua agindo. Você viu isso na semente que cresce noite e dia sem que o semeador saiba como. Na videira que alimenta os ramos, na figueira à qual se dá mais um tempo de cuidado intensivo. No teu coração, chamado a se tornar terra boa. Deus te diz hoje, o teu propósito não é mostrar o quão forte você é, e sim permanecer em mim, deixar-se ser trabalhado, confiar que no tempo certo você verá fruto. Você também descobriu que a graça te liberta para amar. Você não é escravo do seu passado, nem da sua culpa, nem dos seus fracassos. Você viu o rico que vive só para acumular e ouve a palavra insensato. Os trabalhadores que se comparam e se enchem de inveja. O servo que foi perdoado de uma dívida impagável, mas não quis perdoar uma pequena. O mordomo chamado a usar seus recursos com sabedoria para o reino. Ali, Deus te lembrou que você foi perdoado de uma dívida que jamais poderia pagar. Essa graça não é barata, é preciosa. E quando você a recebe de verdade, se torna mais generoso, mais livre para compartilhar, mais disposto a perdoar. Você não vive apenas para os seus celeiros, vive para o reino. Não se agarra ao rancor, você solta. Não enterra os seus talentos, você os coloca em jogo para abençoar outros. E você também entendeu que é chamado a viver desperto, com esperança ativa. O juízo é real, sim, mas não foi mostrado para te aterrorizar, e sim para te despertar. Jesus te falou de ovelhas e cabritos, de uma rede que recolhe todo tipo de peixes, de trigo e joio, de um servo que vigia enquanto espera o retorno de seu senhor, de uma viúva que não deixa de clamar. Em tudo isso, Deus te diz: hoje é tempo de amar de maneira prática, de dar de comer, de visitar, de acolher, de fazer o bem mesmo quando ninguém vê. Hoje é tempo de vigiar,
não com medo, mas com um coração íntegro que sabe que, quando Cristo vier, encontrará em você alguém que, apesar das quedas, continuou se levantando, orando, crendo. Agora, tudo isso precisa deixar de ser palavra ouvida e se tornar palavra vivida. Tiago 1:22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. O propósito de Deus para você não é uma teoria para encher a sua mente, é um caminho para transformar o seu cotidiano. Por isso, hoje mesmo, de forma concreta, você pode dar um passo. Talvez você queira separar 5 minutos em silêncio para dizer: Senhor, mostra-me o teu propósito, o que queres de mim nesta etapa. Ou talvez o Espírito te traga à memória alguém que você precisa perdoar ou agradecer, e você possa enviar uma mensagem, fazer uma ligação, orar por essa pessoa. Ou talvez hoje seja dia de um ato simples de amor prático, compartilhar algo com quem tem menos, ouvir com atenção alguém que está sofrendo, servir em casa sem que ninguém peça. Agora não é tempo de ficar sentado, é tempo de se levantar, de voltar ao mundo cotidiano com uma nova certeza. Deus está contigo e o seu propósito começará a se cumprir enquanto você caminha, não enquanto espera ter tudo resolvido. Deus te diz hoje: o meu propósito para ti não é um mistério escondido em um futuro distante, é um convite que te faço agora. Começa quando você responde com um coração disposto, quando passa de apenas ouvinte a praticante, quando diz: aqui estou, Senhor, conta comigo. E pode crer, quando você se entrega assim, Ele fará infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Caminhamos juntos através de parábolas que são como sementes de sabedoria eterna. Se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Você viu o espelho da sua alma em cada história, e Deus falou com você de maneiras específicas e pessoais. Deixe-me recordar as 3 verdades fundamentais que sustentam o teu propósito. O teu crescimento é obra de Deus. Ele semeia, Ele dá o crescimento, Ele espera com paciência. A tua parte é permanecer conectado a Cristo, cultivar o teu coração como terra boa e confiar no seu tempo perfeito. A graça te liberta para amar. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Agora viva em gratidão. Seja generoso, perdoe sem limites, use os seus recursos para o reino e celebre a graça que outros recebem sem inveja. Viva desperto com esperança ativa. O juízo é real, mas Deus te dá hoje para te preparar. Ore sem cessar, faça o bem com amor prático e espere o seu retorno com fidelidade alegre, não com medo paralisante. Imagine que Deus te estende a mão neste momento e te diz: caminhe comigo a partir de hoje, eu te mostrarei o caminho passo a passo. Agora é a sua vez de responder. Comente aqui abaixo: estou mais perto de Deus. Que essas palavras sejam a tua confissão pública, o teu testemunho de que esta jornada tocou o teu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas verdades. Inscreva-se se ainda não fez isso e junte-se a esta comunidade de buscadores da verdade que desejam viver o seu propósito em Cristo. Lembre-se, você não é apenas ouvinte, você é praticante da palavra. E assim como os discípulos de Emaús, que depois de caminhar com Jesus e reconhecê-lo, não ficaram sentados, mas correram para anunciar a boa notícia, você também está sendo enviado. Vá e viva o teu propósito desde hoje, com alegria, com liberdade, com a certeza de que Deus está contigo em cada passo do caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida abundantemente.